Fala pessoal, aqui é Verônica Velasco e esse é mais um seu Impacto Podcast. E hoje nós estamos aqui com a apóstola Ana Lúcia da Silva Velasco, esse mesmo da Silva Velasco, eu fiquei em dúvida. É minha cunhada, casada com o apóstolo Amós, vocês já viram o vídeo dele, né? Falando sobre Israel e as experiências que ele teve. E hoje ela veio aqui para contar o testemunho, né? Do milagre maravilhoso que Deus operou na vida da Ana Vitória. Daqui a pouco ela vai entrar. Ela não quis entrar agora, não. Então, mas ela é mãe de 3 filhos, como a gente falou, do apóstolo, né? Ana Vitória, Wesley e Gabriel. Wesley vocês vão conhecer também daqui a alguns dias, que ele vai estar aqui com a gente também. E hoje a apóstola vai contar pra gente o que Deus operou na vida da Ana Vitória. Então, boa tarde, pessoal, né? Ou bom dia, boa noite, né? A gente não sabe Depende. a hora que vai chegar até as pessoas esse vídeo, né? Mas, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e a você por essa oportunidade de ter mais um espaço para a gente contar um pouco da nossa história, contar um pouco do que nós vivemos com a nossa filha, né? Ana Vitória, o milagre que Deus fez. E eu vejo que esse espaço de hoje, esse tempo de hoje, nós estamos vivendo o Salmo 118, o qual a gente, em todo o processo, todos os dias, fazia ela repetir, né? Que o Salmo 118 diz que não morrerei, mas viverei para contar as boas obras do Senhor. Então, é essa oportunidade que a gente tem e pediu a Deus, que tudo que ela passou, né, que fosse para alcançar pessoas, pelo milagre, pelo que Deus fez na vida dela. E então eu vou resumir um pouco da história, né? Porque teria que ser um período muito longo para contar uns 2, 3 vídeos, né? Os detalhes de tudo, né? De tudo. Então, o que aconteceu nessa caminhada com a Ana Vitória, que começou em 2019, com muitas consultas a médico, né? Porque ela começou com muitas dores, muitas consultas e exames, mas sempre os resultados eram coisas normais de adolescente. Até que chegou em dezembro, ela teve uma crise muito forte no abdômen e teve que se internar, né, aqui mesmo em Campos. E lá fizeram o exame e o médico diagnosticou que ela estava com uma massa no abdômen e que ela teria que ser caminhada para o INCA do Rio para fazer exames mais detalhados e ver exatamente o que estava acontecendo. E com isso nós fomos encaminhados, né? Todo momento Deus estava no controle, né? Porque para entrar no tratamento lá no INCA não é tão fácil. Sim. Só por causa da justiça ou conhecimento, e a gente não tinha nada disso. Mas quando Deus está no controle, né? Caminho aberto. Isso acontece, né? Isso, as portas estão abertas. E isso aconteceu. Nós fizemos a biópsia, fomos, né, à consulta. E quando chegou no dia, mais ou menos, dia 8 de janeiro de 2020, chegou realmente o diagnóstico, que ela, né, estava exatamente com linfoma de Burkitt, que é um câncer no abdômen, só que estava no grau 4, porque, né, tem 1, 2, 3 e o 4 é o mais agressivo. E ela já estava no 4. E esse grau 4, ele é muito agressivo porque ele se espalha assim, em um dia já aparece várias coisas. E eu, né, estudando, depois de tudo que nós passamos, tudo sobre esse câncer, todo sintoma que uma pessoa tem com esse câncer, ela passou por esses sintomas, todos. E não foi uma história que ninguém contou. Nós vivemos ali aos nossos olhos que cada coisa que acontecia com ela, um dia aparecia nódulos na virilha, nas axilas, no abdômen, nos olhos, no pescoço. Então, assim, foi um dia atrás do outro, só ia piorando. Então, a gente pôde observar realmente que ele era agressivo. Sim. Entendeu? Porque a cada dia piorava a situação. E chegou até um ponto que um dia antes dela começar a quimioterapia, eu acho assim que o pulmão dela já estava se trancando, que nem a água, nem remédio, ela já não estava conseguindo mais ingerir. E com isso tudo, né, acontecendo, também esse câncer, ele atinge o cérebro e a medula. Por isso que eles são, assim, direcionados a fazer uma quimioterapia na medula, que manda
para o cérebro, para proteger, e para a medula também para proteger. E com a graça de Deus, né, ela fez esse tratamento e Deus não permitiu, porque ela sentiu todos os sintomas, Sim. mas Deus não permitiu que esse câncer chegasse até o cérebro e nem a medula dela. Então, aí começou o tratamento, começou a quimioterapia, né? Eu digo que ontem eu estava compartilhando com meu esposo que a palavra milagre, eu digo que é o final, porque tem um processo até chegar ao final. E o processo é o mais doloroso. E o processo de quem passa por um câncer é um processo que, às vezes a pessoa fala assim, como vocês suportaram? É um processo que, se a gente olhar os nossos olhos, ninguém suporta. E Jesus fala pra gente, no mundo tereis aflições. A gente não sabe qual vai ser a aflição que nós vamos passar. Se é grande, se é pequena, mas ele não dá nada fora da medida. Exatamente. E é um processo que quem passa por isso não tem para onde você correr. Quem acompanha tem que estar bem, para poder passar força para a pessoa. Por mais que chegue um momento, como acontecia, né? Nós tivemos que morar praticamente 7 meses no Rio, porque era um processo, foram mais de 10 internações, e a gente teve que mudar, morar lá, né? Foi um momento muito difícil, esse já foi um processo doloroso, deixar a família, deixar filhos aqui, para viver lá em prol do tratamento dela. E com isso, como eu falei, a gente tem que estar bem, porque a pessoa que está ali passando por aquele processo precisa ter o apoio da família. Eu sei que esse vídeo, nesse momento aqui também, vai alcançar algumas famílias que possam estar passando, né, por esse momento tão difícil, porque não é fácil. A gente pode dizer hoje que a gente suporta porque a gente tem Deus. Porque se a gente não tiver na palavra, não tiver um Deus vivo, a gente não suporta o processo. Porque, como eu falei agora há pouco, nós moramos num apartamento lá perto do hospital para ficar fácil. E eu ficava praticamente 24 horas com ela, que era internada. Só que quando meu esposo chegava para poder a gente trocar, para ele ficar um pouco, para poder eu sair tomar um banho, eu confesso que quando eu chegava lá fora, minha vontade era de gritar, Senhor, me tira daqui, eu tô sonhando, eu não quero isso. Isso foi assim, real mesmo dentro de mim. Mas só que, ao mesmo tempo, eu sabia que eu não podia pular aquele processo. Como que você trabalhou esse psicológico? Porque, né, você tem que se manter firme para passar para ela, né? Vai ficar tudo bem, no final vai dar tudo certo. Como que foi esse processo dentro de você? Sim, então, esse processo é o que a gente fala, se a gente não tiver Deus, não suporta, é o primeiro passo. E a gente via que muitas mães ali, a história que foi contada, que muitas mães abandonavam seus filhos por estar com câncer. Porque não queria passar por aquele processo, não queria ter o trabalho de cuidar, e iam embora e deixavam ali as crianças. Deixavam sozinhas. Abandonavam as crianças, aí era parente que vinha e tomava conta, abandonava. Então, o que eu estou falando, o processo para quem acompanha é muito doloroso. Difícil, né? É muito difícil, porque a gente dá vontade de correr, sair fora desse processo. Mas é um processo ao qual a gente não pode sair. Né? Porque para entrar na promessa, ela tem um processo, ela tem um caminho. Você tem que pedir força a Deus para suportar, porque a gente sabe que a promessa está ali, né? Como diz em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas espera que vai acontecer. E o processo a gente caminha crendo, eu vou chegar lá na promessa, eu vou conseguir, só que eu ainda não estou vendo, mas eu creio que vai acontecer. E eu digo que a gente suportou o processo porque Deus esteve com a gente a todo momento. E assim, é impossível, eu sempre falo, é impossível a gente não ser grata a Deus todos os dias da nossa vida. Quando a gente olha o que Deus fez, o processo, como eu falei, foi um processo muito doloroso, porque a gente passava, cada internação, era 7 dias dentro do hospital, 24 horas ali acompanhando, e a gente pôde ver realmente a mão do nosso Deus. É impossível conversar com você aqui sem falar de Deus o tempo todo, né? Porque é impossível. Então, é esse momento que a gente quer, que eu quero passar para quem vai estar assistindo. Creia que Deus faz um milagre. Mas Deus faz um milagre naqueles que realmente têm uma obediência e caminha com Ele. Caminha com Ele, porque é impossível a gente ver o milagre que Deus faz e você não respirar Deus. Porque hoje
mais do que nunca, a gente respira Deus. Porque a gente hoje caminha com milagre dentro da nossa casa. E a gente olha para nossa filha, a gente vê realmente Deus. Então, é uma preparação. E é o que eu falo, o emocional fica abatido, fica abalado? Fica. Nós somos seres humanos. Tem um momento de choro, sim. Mas o choro, o desespero não é falta de confiança. É porque a nossa carne... né? Nós somos seres humanos, né? Uma hora a gente tem que botar para fora, porque senão não aguenta, né? Tem que botar para fora. E esse momento, né, do emocional, do tratamento, é muito importante a gente ter perto da gente pessoas com o mesmo propósito, família apoiando, irmãos em Cristo, porque é um momento onde ao qual a gente tem um momento que a gente fala assim, eu tô sem chão. Quando chega o diagnóstico, você fala, eu tô sem chão, e agora? O que eu vou fazer? Então, mas no exato momento, né, o Espírito Santo vem, nos abraça e fala, vocês não estão só. E Deus levanta pessoas, família, como coluna, para estar nos ajudando. Porque é um processo doloroso, doloroso. E é o que eu falo, muitas pessoas às vezes entram numa depressão, porque não suporta acompanhar a pessoa. Entendeu? Mais que às vezes eu tinha um momento que eu dava vontade de chorar, mas todo o tempo eu passava uma alegria para minha filha, uma confiança para minha filha, que eu mesmo no final falava, eu não sei como fiz, não sei de onde eu tirei força para fazer isso. Porque a gente cansa de falar, quem passa por um câncer, você leva uma sacudida. E eu falei com meu esposo que muitas das vezes a gente acha, a gente acompanha alguém que está doente na nossa família, mas às vezes alguém que está ali perto está mais doente do que aquela pessoa. Porque a cura daquela pessoa, às vezes, é muito mais pra gente do que pra pessoa. Né? Porque Deus, ele trabalha, né, conforme ele quer, a vontade dele, é a gente entender o que Deus quer fazer. E foi um processo de quimioterapia, 6 blocos, com muitos medicamentos fortes mesmo, e era feridas na boca, febre, ela não conseguia se alimentar, chorava muito. Então, você imagina para uma mãe e um pai, ver assim, né? O filho chorando, né? A filha chorando ali porque não consegue engolir. Porque as feridas, devido ao medicamento, ia na garganta. Tem criança que vai tudo por dentro, entendeu? Então, era assim, tinha que fazer um tratamento a laser para fechar as feridas. E é um processo, né? Tudo na nossa vida, a gente fala, é um processo. E Deus, né, nos permitiu passar por esse processo. E eu falo que tudo que a gente vive na vida, a gente vive para um propósito. Tudo. Aí eu perguntar assim, qual foi o propósito que vocês passaram por essa situação? O propósito é para a gente alcançar almas. O propósito é para a gente levar Jesus para as pessoas. Porque quantas pessoas estão nesse mundo sem ter esperança de mais nada? Quantas pessoas que recebem um diagnóstico e falam assim, agora acabou. O meu fim é agora, não tem jeito. Mas eu quero dizer que tem jeito, porque o mesmo Deus que fez a obra na nossa vida, que curou nossa filha, eu creio que ele hoje entra em cada família para trazer a cura. Basta crer no Deus poderoso. E passando pelos 6 blocos de tratamento, de quimioterapia, depois dos exames, e eu falei com meu esposo assim, hoje eu estava compartilhando com ele que depois que eu li todos os sintomas dessa doença, eu falei assim, Senhor, como que o Senhor fez? Porque assim, por todos os sintomas dessa doença, ela teve, todos. Sei. Ele começa, esse câncer, ele começa a aflorar com 6 meses. E com 6 meses, aí depois ele começa já com sintomas. Entendeu? Tem pessoas que só tem 2, 3 sintomas e ela não teve todos. Todos. E eu só garantindo na palavra do médico aqui, de Campos, né? Que era coisa normal. Ele falou que era coisa de adolescente mesmo. É dor, cólica, coisa de adolescente. E a gente acredita, né? Sim, Porque eu sempre fui uma mãe que sempre levava acompanhar com exame de sangue todo ano e até estava normal. Então eu falava para ele, gente, como que, se a gente perguntar como que Deus fez na vida dela? Como? Porque ela chegou no grau 4, que é o pior. E assim, com 3 dias que ela começou a quimioterapia, a gente começou a ver o resultado. Porque tem criança que passou o mesmo tratamento que ela, fez os mesmos blocos de quimioterapia, mas hoje está fazendo outro tratamento, está fazendo transplante de medula, porque a quimioterapia não foi suficiente. Aí a gente pergunta, mas como assim? Como que ela conseguiu? É Deus.
Tem coisa que a gente não consegue explicar, né? Só Deus mesmo. Só Deus para poder fazer isso. Então é impossível a gente não levar esse testemunho para impactar as pessoas. Sim. Esse testemunho dela, a gente sempre diz que não é para nos engrandecer, mas é para mostrar a glória de Deus, né? Porque nós estamos vivendo um mundo sem esperança. Sem esperança, sem expectativa nenhuma, e crendo que Deus é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Basta a nossa posição, né, diante de Deus e continuar sendo fiel para Deus fazer muito, muito mais que Ele tem para fazer em nossas vidas. Amém. Eu estava lendo algumas coisas e eu me peguei numa pergunta, né? Que eu quero até fazer aqui. Para quem não sabe, o apóstolo, ele está nos bastidores, sabe? Se vocês ouvirem uma voz, é dele. Ele está aqui nos bastidores. E eu ouvi uma pergunta falando por que hoje nós não vemos milagres como antigamente, ou como na Bíblia, né? Que ocorriam muitos milagres, mas hoje a gente não vê. Então, assim, foi apenas uma pergunta que eu encontrei, né? Mas foi uma pergunta sem resposta, né? Sim. Porque, às vezes, o autor só quis dar a pergunta, mas que cada um iria ter a sua resposta. Ele não quis dar uma resposta. E qual é a opinião de vocês? Por que vocês acham que hoje não acontecem tantos milagres como aconteciam? É por causa da incredulidade do ser humano? É porque, às vezes, as pessoas elas reclamam demais e isso, né, impede que o milagre aconteça? O que vocês acham sobre esse assunto? E hoje, né, o apóstolo quiser dar uma palavra, eu digo que, assim, o Deus é o mesmo. Sim, como eu falei agora, é o mesmo de antes sempre, e é o de sempre. O que muda é o ser humano. Sim. É como você falou, a incredulidade, né, o coração endurecido, muitas das vezes confiar nos homens e não em Deus. Então eu vejo que por isso que hoje é difícil de você viver um sobrenatural de Deus. Que a gente via, né, Jesus ressuscitou Lázaro no quarto dia já, né? Em quarto dia ele, né, ressuscitou, a filha de Jairo, Deus curou, a sogra de Pedro. Então, tantos milagres que a gente pergunta, por que isso às vezes não acontece? Sim. Por que esse avivamento que aconteceu lá não acontece hoje? Exatamente. Porque hoje a visão das pessoas estão diferente. Às vezes a pessoa quer ver um milagre, mas só por curiosidade. Mas não quer ver um milagre, eu quero esse Deus que fez um milagre. Crer de verdade, né? Às vezes só para ver se acontece mesmo, né? Aí quer testar Deus. Sim, né? Sim. E aí, apóstolo? Boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia. O momento, a hora que você vai assistir esse vídeo, esse grande testemunho, o interessante é que quando Jesus fazia um milagre, ele nunca queria se aparecer. Em muitos dos milagres de Jesus, ele falava, não conta nada para ninguém. Sim. Porque as pessoas, mais do que ficar propagando, as pessoas têm que ver o resultado. Sim. E ele sempre falava que ele não estava para glorificar a si próprio, mas o Pai, né? Então, hoje é uma mistura de muitas coisas. Infelizmente, que não era para ser assim. Isso é até chato a gente falar, não era para ser assim, mas hoje, milagre hoje é motivo de promoção. Sim. De colocar as pessoas em evidência para entrar numa mídia hoje, né? A mídia hoje não é nem tanto mais televisão, é a internet. Sim. A televisão hoje até está mais um pouco tá ficando segundo plano, né? Segundo plano. Então a internet hoje tem mais uma velocidade de apresentação do que a televisão. E é uma mistura. A apóstola falou, você estava falando, e a gente estava conversando isso. A questão do milagre do passado e hoje não tem acontecido, porque eu entendo que o Senhor segurou muito por causa da incredulidade, na realidade da idolatria. Sim. Porque ao invés de glorificar o Deus que faz o milagre, vai a pessoa que foi apenas um instrumento. E esse fim de semana, rapidamente, só para poder, esse gancho que você falou sobre milagre, você sabia o que aconteceu com Ana Vitória, com a nossa filha, aconteceu com a filha de Jairo? Rapidamente, só para, a gente pode em outro tempo falar sobre isso. Em Israel,
tem uma cultura em Israel, até mesmo essa semana, que em Israel é comemorado, essa semana que eu falo, é praticamente a última semana de setembro agora, né? É comemorado o Tabernáculos. E nesse Tabernáculos, eles aproveitam para fazer uma festa de jovens, de adolescentes que passam para a juventude, e porque em Israel, o menino, a partir dos 13 anos, ele já responde pelos seus atos. E a menina com 12. Então, é chamado Bar Mitzvah. É a festa que fazem, é como aqui faz o 15 anos. Sim. Né? Que o 15 anos fala que a menina... Passando de criança para mulher, né? Mocinha, moça. É a mesma coisa, só que em Israel é 12, 13 anos. E quando a filha de Jairo... Só os meninos? A menina também. A menina também. A menina são 12 anos. Tá. O menino é 13 anos. Eu acho que dentro da estatística, a mulher amadurece mais rápido que o homem, né? Então, a apóstola falou sobre a filha de Jairo. E quando a filha de Jairo tinha comemorado o Bar Mitzvah da filha dele com 12 anos, ela recebeu uma sentença de morte. Por isso que ele correu e foi procurar Jesus. Jairo era um dos ministrantes da sinagoga. Então, quando ele tinha acabado de comemorar essa passagem da filha dele de 12 anos, a menina entra em uma enfermidade e, na realidade, ela morre, aparentemente. Sim. E ele foi correndo atrás de Jesus, quando Jesus foi na casa dele e ressuscitou a filha de Jairo. Então, quando eu recebi essa palavra, eu liguei uma coisa com a outra. Em 2019, Vitória, ela recebeu esse diagnóstico. Vitória tinha completado 12 anos. E para muitos, tinha acabado a história de Vitória sobre a terra. A própria apóstola, ela ouviu isso como mãe, foi muito duro. Essa fala, uma mãe tão nova perdeu uma filha. Foi isso que ela ouviu. E ela completou 12 anos. Foi o bar mitzvah dela e foi esse decreto. O que nós fizemos? Corremos para Jesus. Jesus veio e ele entrou dentro da nossa casa, da nossa família, e a gente pode falar da mesma expressão. Jesus ressuscitou a nossa filha. Amém. Então o milagre acontece, mas acontece na proporção que a nossa intenção é glorificar o nome do Senhor. Por isso que a apóstola falou, é impossível falar isso e não falar o nome do Senhor, de Deus, de Jesus, e o Espírito Santo. Verdade. Amém. Aí você está vendo como ele falou agora sobre eu ter ouvido isso? É. Olha como que está a mente das pessoas. Está incrédulo, não crendo. E olha que eu ouvi de pessoas que pregam a palavra. Então, olha como que está, muitas vezes, no altar de Deus. Pessoas pregando por pregar. Sim. Então, por isso que a gente cansa de compartilhar que a gente tem que pregar o que vive. Pegar a nossa experiência e pregar, aí sim. Agora, se eu pego uma experiência sua, vou pregar em cima da sua experiência, é muito fácil, né? Fácil. Muito fácil. E você falou aí sobre murmuração. Realmente, se a gente no deserto, na dificuldade, a gente for murmurar, né? A gente vai, como a gente conhece a palavra, vai pro final da fila, não vai entrar nem na promessa, porque a palavra diz que os próprios murmuradores não entraram na terra prometida. Então, o que a gente deve fazer no deserto, na dificuldade, é pedir força a Deus, ajoelhar diante daquele que pode fazer, só ele que pode. E a importância de a gente ter pessoas especiais junto com a gente nesse momento, porque a voz dessas pessoas especiais ao nosso lado nesse momento vai abafar essa voz negativa. Sim. Então, é muito importante a gente ter apoio nesse momento. Sim. A realização de milagres está relacionada aos dons, né? Porque, assim, quando eu era mais nova, a gente era mais novo, né, na igreja, quando nosso pai ainda estava aqui, era pastor, ele gostava muito de pregar sobre os dons espirituais, ele falava que o crente ele tem que buscar os dons, né? E ele gostava muito de estudo, pregar sobre isso, e hoje em dia é tão difícil a gente ouvir um pastor falar sobre os dons espirituais, né? Mas vocês acham que essa coisa de milagres está relacionada aos dons? Porque hoje em dia não se fala muito sobre isso?
Eu creio que sim, né? Eu creio que sim. Uhum. Porque a gente deve buscar, né, realmente. Eu creio que cada um de nós, como eu falei, dons e propósito, eu acho que andam junto. Sim. Né? Mas a gente tem que descobrir qual é o nosso dom, qual é o nosso propósito. Isso, mas por isso que eu acho que a gente tem que buscar, né? A gente tem que orar e perguntar, Senhor, qual é o meu dom? E quando você descobre o seu dom, você descobre o seu propósito. Exatamente. Né? Então, eu creio que o milagre é um dom. Viver o milagre, profetizar milagre, ter o dom da cura, eu creio nisso. Sim, e também Deus ele tem propósito, né? Se a cura ou o milagre acontece, é porque Deus ele tem, né, já um propósito naquilo dali, naquele milagre que está acontecendo, né? A própria fé é um dom, Uhum. é um ministério, né? Está dentro dos dons. Sim. O dom da cura também, Uhum. né? E existem situações que isso, querendo ou não, a gente vai ser exprimido para isso sobressair na nossa vida. Vai ser forjado. Então, existem os milagres proposital, que tem um propósito, Uhum. e os milagres que acontecem pelo a questão do ministério, o dom de alguém que está orando, acontece o milagre pelo dom Isso. e o milagre pelo propósito, né? Então, uma coisa está interligada à outra. Sim. E não tem como. E é por isso que eu ministrei esses dias na igreja, dentro de um culto de libertação, de cura, e que nós estamos terminando até uma campanha, e a Vitória, ela está ungindo cada vida. Ela põe, irmão, sabe por que eu falo? Ela tem dentro dela um milagre. Uhum. Ela tem essa parte de Jesus que ele curava, Sim. ela tem dentro dela. Então a gente só pode dar o que tem. Sim. Então, se ela põe a mão sobre alguém, ela está colocando a mão de milagre, porque ela tem essa porção do milagre. Então ela tem autoridade no mundo espiritual para repreender a enfermidade, seja ela qual for. Repreender, porque ela tem isso dentro dela. Também. E recebe quem tem fé, né? Sim, Aí entra a fé. porque para a gente receber tem que ter obediência, tem que ter fé. Isso, E é exatamente. difícil ter fé, né? É. Nos nossos dias atuais, muito mais, né? Porque a gente vive uma sociedade muito materialista, Sim. né? Completamente. Eu vejo, eu acredito, eu creio. Eu não estou vendo. Como que eu vou saber se realmente Sim. isso está acontecendo? É o Né? que eu mexo hoje em dia. Exatamente, que é o que mais tem por aí, né? E o mais triste que eu acho que dentro das igrejas, Sim, sim. né? Porque se fosse em outros lugares, mas dentro da igreja tem mais pessoas que não creem, né? Que são incrédulos do que lá fora. Porque muitas das vezes, o que está lá fora crê mais do que está dentro da igreja. Com E certeza. o que Jesus falou com Tomé, é bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Uhum. Então, creia, né? Não seja incrédulo, mas seja crente. Pessoas que estão ouvindo a palavra todo dia, né? Todo dia. É o que a gente fala, ouvir a palavra é uma coisa, e na prática, você tem que Exato. Guardar é outra. Sim, porque eu tenho que ouvir, mas eu tenho que receber o que eu estou ouvindo, né? Para a gente ter vivido o milagre que a gente viveu com ela, nós tivemos que praticar aquilo que a gente sempre aprendeu na palavra. Porque se a gente só ouvisse, vivesse, É isso, né, exatamente. uma coisa tão natural, a gente não ia viver o sobrenatural de Não Deus. iria acontecer. Mas aí depois que ela fez todas as sessões, como que foi Isso. o processo? Aí, né, ela passou todo o processo, começamos já a ver o milagre no começo, né? Deus teve essa misericórdia e veio o resultado final, que é um PET scan, que fala o exame, Uhum. que é como se fosse uma tomografia, né? Mais avançado. Mais avançada que a tomografia, que vê tudo. E o primeiro PET scan que ela fez, viu que ela estava com a doença, que eles tratam assim, a doença, já estava em várias partes do corpo. E esse último que ela fez, já não constava mais nada, entendeu? Então, a gente pôde realmente viver esse milagre. E hoje, né, ela está aqui. No começo, ela perdeu o cabelo, é um momento muito difícil para a pessoa que passa menina, isso, né? porque a vaidade de uma mulher é o cabelo, né? Vamos lá. Você Pode pode... é tanto, né? Mas... Só mostrar para ti, porque é uma coisa que está todo mundo vendo o que é um PET scan. PET scan. Não tem
acho que todo mundo que está vendo esse vídeo está vendo essa casinha aí iluminada. Sim. Acho que o copo está na frente, não, né? Não, tá não. O PET, ele, aonde tem as partes com doença, ele fica igualzinho essa lâmpada. Iluminado assim? Iluminado. Tá. Aí, a primeira foi assim. Toma contraste? Não. Não Não, toma um remedinho na veia. Eu acho que não é um contraste, É um remedinho, um outro toma, remédio. assim, Aí ele ilumina tudo onde tem. E a primeira aconteceu. Glicose que toma. Ficou igualzinho essa casinha aí, toda iluminada o corpo dela. Porque ela já estava, né, com o olho bem inchado, os seios, foto realmente a gente vê só vendo para ver mesmo. Já estava todo deformado. E como eu falei, muitas línguas, né, nas axilas, na virilha e no pescoço. E o outro lado do rosto dela já estava inchado, o olho. Então, o primeiro realmente estava assim, estava tomado. Tomado. Que nem a gente mesmo, né, apóstolo, achava que estava assim. E no segundo, eu já posso contar um milagre desde o segundo, né, apóstolo? São 3 que passam. Começo, na metade do tratamento e no final. O segundo já não tinha mais nada para honra e glória do Senhor. E o terceiro só foi para confirmar realmente que já não tinha mais nada. E não tinha mais nada. E hoje, né, ela está aqui. Podemos chamar ela? Foto. E aí? Você vai vir? Primeira foto. Vamos ver as fotos primeiro, né? Algumas... Então, essas fotos aqui é o que a gente fala. Foi as feridas que eram resultado da quimioterapia, medicamento forte, né? Aqui foi o começo, onde ela não tinha começado ainda a fazer a quimioterapia, né? O olho já estava inchado, do lado de cá que não tinha nada, já estava começando, como eu falei que ele é bem agressivo, ele é rápido. Já estava começando o outro lado sendo atingido. Olha, só foi... Cada dia ia piorando a situação. Aqui, ela ficou... O medicamento que entrou rápido demais, que não poderia também. Aí ela sentiu falta de ar, teve que ficar no oxigênio. Esse foi o começo, né? Aqui, porque ela fazia quimioterapia, a imunidade abaixava demais mesmo, ficava sem força. E nesse dia aqui, a gente estava morando ao lado do hospital, mas ela não conseguia caminhar e tinha que ir de cadeira de roda. Aí, né, foi no decorrer do tratamento... Aí foi ela indo para fazer um exame lá no próprio hospital, aí já tinha caído o cabelo, né? E aqui foi o fechamento da última quimioterapia, né? Nessa última quimioterapia, esse sorriso aqui de agradecimento a Deus por ter terminado, mas é o que a gente fala, no processo pode acontecer as coisas que a gente não espera acontecer. Porque aqui nós tiramos a foto de manhã, eu lembro até hoje, nós tiramos a foto de manhã. Eu falei para ela, filha, vamos tirar logo a foto agora, quando a gente acabou de entrar. Quando chegou, passou 2 dias depois, tinha uma criança no mesmo quarto que ela, que estava tendo alguns sintomas da Covid, e ela não sentia nada, mas a doutora falou, vamos fazer um teste nela também, porque ela está no mesmo quarto. E acabou que quando fez o teste, ela deu positivo, sem sentir nada. Aí veio um desespero, né, porque... Quem faz quimioterapia não pode sonhar em pegar Covid, porque a imunidade já fica baixa demais e é toda a complicação. Mas foi o bloco que ela ficou a melhor, as taxas tudo alta, Deus cuidou realmente todo o tempo. E essa alegria aqui continuou, né? Aí é como ela está agora, né? Para honra e glória do Senhor, essa coisa linda aí, de cachinho dourado. Que agora não tá cachinho, né? Ela já pichou os cachinhos. Mas só agradecer a Deus mesmo por esse milagre. Vem cá, me chamar, eu vou te ver. Agora vai aumentar os inscritos. Então, agora nós estamos aí, né, com esse milagre de Deus. Agora é só Vitória. O nome já só Vitória. E é tão impressionante que Deus faz, que eu estava compartilhando com o apóstolo, falando assim, apóstolo, eu não consigo entender, porque às vezes eu falo assim, Vitória, você lembra daquele médico, você lembra daquele caso que aconteceu? Ela falou assim, mamãe, eu não lembro de nada, o que aconteceu, eu não lembro. Aí eu falei assim, poxa, mas o que acontece? Eu não lembro de nada. E a gente
pôde entender, né? Como diz a palavra de Deus, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Deus, eu acho que deu um pouco de apagão na mente dela, para ela não sofrer, Exatamente. porque passou já. Ela sabe que ela virou Ficar grávida. relembrando aquelas coisas, né? Porque eu fico assim, meu Deus, eu lembro de cada comida, cada coisa que chega, tudo, sala que ela ficava os quartos, e ela, mãe, eu não lembro. Muito raro, né? Aí ela fala assim, mãe, quando você vai contar o testemunho, eu fico tentando puxar na minha mente como que isso aconteceu. Aquilo, né? Entendeu? Às vezes você entende assim, mas por que não é ela que conta o testemunho? Porque ela não lembra muito do que aconteceu. Tá. Eu acho que ela tem vergonha também, né? Fala. Também, Né? Os dois juntos. Mas é isso aí. Que bênção, né? Deus, quando ele faz mesmo. Então, né, falando, né, continuando falando sobre um pouquinho mais sobre milagre, aproveitar com o apóstolo ali, menino, gente, vocês sabem, ele tá doido para aparecer. é. Ele gosta muito. Ele tá doido para aparecer. Assim, hoje, falando sobre milagres, o ser humano, o cristão, ele não quer pagar o preço, ou ele não quer renunciar, né, tudo aquilo para que o milagre aconteça. Vocês acham que muitas das vezes o milagre não acontece porque o cristão ele não quer renunciar, ele não quer pagar o preço, né, de fazer a vontade de Deus para que o milagre aconteça? Porque, né, o milagre não acontece assim. Ah, Senhor, faz milagre e o milagre acontece. Mas a gente tem que renunciar a algumas coisas, a gente tem que pagar um preço, né? Que como o apóstolo falou, uma obediência, a fé tem que ser gerada, eu acho que numa velocidade absurda para que isso aconteça. Então, vocês acham que hoje, né, o ser humano ou o cristão, eu não sei como, ele não quer pagar esse preço para que as coisas aconteçam? Exige, né? Com certeza exige renúncia e posicionamento, né? Porque se não tiver renúncia e se posicionar diante de Deus, é impossível acontecer um milagre. E como você acabou de falar, as pessoas não querem pagar esse preço. As pessoas querem viver nesse mundo aí como se tivesse tudo normal acontecendo. E se eu estiver doente, se Deus achar que eu devo ser curado, ele vai me curar. Assim também a mente das pessoas. E a gente não pode pensar assim, porque Deus, ele quer curar. Com certeza, ele quer o bem para os seus filhos, nós somos filhos. Ele quer o nosso bem, mas hoje a mente está assim, o que Deus quiser tá bom. É como diz aquela música, deixa a vida me levar, do jeito que quiser tá bom. Sim. E a gente que conhece a Deus, a gente sabe que não é isso. Porque nós temos que clamar pelo nosso milagre, né? Eu creio que é um direito nosso esse milagre, porque Jesus já levou na cruz as enfermidades, né? As doenças. Então, nós temos que clamar, mas as pessoas não querem realmente pagar esse preço e não querem ficar na posição que agrada a Deus, a obediência. E também tem aquele, né, aquele problema que não faz a vontade de Deus, não anda como ele quer, não obedece, mas depois quer que aconteça, né? Eu acho que tudo é uma moeda de troca, né? Sim. Eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer tudo como tem que ser feito, né? Você só tem dinheiro no banco se você depositar, né? Exatamente. A vida com Deus não é fácil, né? É uma vida de desafios, né? E de renúncia. Então, Deus, ele vai abençoar, ele está pronto para abençoar, mas só que a gente tem que estar na posição para receber. Fala, voz misteriosa. Hoje o apóstolo é a voz misteriosa. Deus, ele trabalha, Deus, ele age, ele sempre agiu com um princípio. A condução de Deus para agir é princípio. Eu vou simplificar e vou resumir para vocês entenderem de uma forma mais simples possível. Falando sobre milagre, é o que a apóstola falou, milagre é o final. O milagre é o final de um processo, de uma movimentação, tanto nossa como o céu. São duas movimentações que se unem e somam milagre. Então vamos lá. O povo está doente, procura onde? Vai onde? Hospital é um ambiente que reúne pessoas enfermas. Sim. E eles estão ali à espera de quem? O médico. O médico. Ponto. Então vamos lá.
o hospital, ele é o mundo. E os médicos são os cristãos que têm a unção de Jesus. Aí, vamos lá. O médico, ele vai para dentro do hospital para levar a solução. Sim. É claro que ali existe casos que morrem e tudo mais também. Não vamos olhar para esse lado, vamos olhar o lado da cura. Estão falando milagre é cura. Então, o médico, as pessoas que vão para o hospital e são curados, é porque os médicos, eles se posicionam naquilo que eles estudaram ou receberam de ensinamento, vão ali para dentro e causam os resultados. E provocam os resultados. Qual é o maior problema hoje dos milagres das curas? É porque a igreja não se posiciona e não provoca aquilo pelo qual já tem. Jesus, ele não vai dar a ninguém a unção de cura, ele já deu. Sim. A autoridade sobre qualquer problema sobre a terra, ele já deu a nós. Ele falou, eu recebi a autoridade no céu, na terra, e eu dou o poder para fazer o que tem que ser feito. Então, qual é o maior problema hoje dos milagres acontecerem? É que aqueles que têm que se posicionar, não se posicionam. E isso não provoca o céu, uma movimentação do céu, porque o céu na terra é milagres. Sim. Porque uma salvação é milagre. Salvar uma vida é milagre. Agora, dentro dessa salvação, ou dentro de uma vida, as enfermidades que foram provocadas pela desobediência do pecado, como que nós combatemos isso? Exercendo o poder e a autoridade que Jesus nos dá. Então, resumindo, de que se há cura dentro do hospital, porque há médico. Sim. Se está acontecendo, ou se não acontece cura na terra, porque aqueles que têm que fazer isso não se posicionam. É como você falou, às vezes é falta de renúncia, de se posicionar. Então, o milagre, ele está conjugado à movimentação da igreja de Jesus na terra, que não tem outro propósito a não ser libertar para a salvação e curar para a glorificação. Isso aí. Então é isso. Quer falar mais alguma coisa, apóstola, sobre... Não, é só agradecer mesmo mais uma vez a Deus e a você por essa oportunidade, né? E que esse vídeo alcance bastante pessoas realmente para poder haver salvação, haver cura, transformação de vida e fechar dizendo que Deus é fiel. Desculpa, já estou prometendo. A apóstola falou sobre, vamos rapidinho, lá no início, que é muito importante isso, porque quando a gente está no cuidado de Deus, Deus ele sinaliza sobre o médico. Ah, sim. Lá no comecinho, nas primeiras consultas, quando nós chegamos lá no INCA, né, a gente esteve lá 2 vezes no Rio, e ela fez o exame, só que o resultado não estava saindo porque era período de ano novo, né, estava tendo muita demora. E nós viemos para Campos, né, voltamos para Campos, levamos mais 15 dias voltando. Chegando lá, a gente foi à consulta, aí quem atendeu foi um médico. Não era o mesmo que tinha atendido das outras vezes. E o médico foi, né, chamou, aí nós entramos, ele olhou os exames dela todo, olhou para ela, né? Aí ele foi e falou assim com a gente assim, pai, quem deixou essa menina voltar para casa? Porque ela não poderia voltar para casa, ela tinha que estar internada. Aí a gente foi e falou, não, a doutora consultou, mas mandou embora para casa, que não tinha exame. Ele falou assim, olha só, eu não vou deixar ela voltar para casa, porque uma vozinha está falando aqui no meu ouvido que é para me cuidar dela, que não é para deixar ela para casa. Então a gente viu que ali foi um momento crucial, né, apóstolo? Que fala que foi um momento realmente onde Deus bateu o martelo. Fica com ela, porque se ela voltar, ela não vai permanecer, não vai conseguir romper. E ali foi o momento que ele brigou pelos exames que estavam demorando, brigou para os laboratórios, brigando pelo resultado, que ele falou, tem que ir logo começar o tratamento dela e a gente não vai deixar ela para casa. A partir de hoje eu vou cuidar dela. E ele me falou, e ele me deu... prazo, né? Ele me deu associou dias com o resultado dela. Que ele falou para mim, pai, ou você me encontra aqui, ou eu vou te encontrar. Mas
eu quero encontrar com você daqui de hoje, a partir de hoje, até 7 dias, para você ver se sua filha vai estar a mesma pessoa. E com 3 dias já E não com tá, 3 né? dias começou a acontecer. Incrível, né? Então, Foi. é o cuidado realmente de Deus. Amém. Então, vamos fazer o seguinte. A gente volta no outro vídeo. Um outro vídeo, apóstolo, para a gente falar mais sobre milagres. Sim. Né? O mundo está tão doente. É. O mundo precisa ouvir, né? Falar sobre milagres, sobre cura, o que Deus faz. Então, vamos marcar um outro vídeo, a gente vamos falar mais sobre milagre, né? O apóstolo vai expor mais, né? O que ele pensa sobre isso. E a gente vai ficando por aqui, mas acompanhe a... Fala o nome da igreja, eu já disse, mas fala de novo. Nós pastoreamos a igreja IBV, Igreja Bíblica, no Parque Joaquim Clube, né, a Rua Ariosto, Lanes Rabelo, 243. Estamos ali com as portas abertas, né? Quem quiser fazer uma visita, nós estamos ali levando Jesus para as pessoas, que o nosso propósito aqui na Terra é isso. Talvez você ouviu eu falar muito de propósito, mas é a palavra que tem ardido em meu coração. Propósito é o que eu tenho vivido particularmente no meu ministério, na minha vida. Viver o propósito de Deus. Então, e também a igreja tem as redes sociais, né? Tem Instagram, né? Louro Daniel vai estar colocando no vídeo, né? O Instagram da igreja, dos apóstolos, Sim, né? sim. Vai estar lá para poder você entrar nas redes sociais da igreja. E, né, vamos... eu não falei nada, né? Que eu gosto de pegar as pessoas de surpresa, eu gosto de enxergar mais. De longe eu tenho de olho, eu vou olhar assim, ó, de perto tem que ter o óculos. Né? Mas a gente vai fazer outros vídeos falando sobre família, sobre filhos. E a apóstola vai estar aqui junto com a gente também, né? Para falar sobre isso. Eu peguei o apóstolo de surpresa, vou pegar ela também. Ela vai, então, né, como mulher, vamos falar sobre assunto de mulheres, né? Sim, com certeza. Aí a gente vai estar aqui em outros vídeos. Aí Vitória vai estar também falando. Vai estar não, Vitória, tô brincando. Então é isso, a gente vai ficando por aqui, né? Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, que é importante isso, para que quando o vídeo sair, chegue a notificação para você, né? Que o vídeo está saindo. Então, vamos ficar por aqui. Obrigado por vocês estarem aqui. E fui. Tamo junto.